Olá, portistas, estamos aqui novamente para mais um podcast do canal Malha Azul e Branca e trago aqui hoje mais um convidado, um portista que é conhecido do mundo azul e branco e que partilha nas redes sociais história do Futebol Clube do Porto, mas também muito portismo. Estou a falar nada mais, nada menos de que Armando Pinto que é de Felgueiras, é um grande portista, um portista há muitas décadas. Bem-vindo, Armando Pinto, é uma honra recebê-lo aqui no meu estúdio. E para conversarmos um bocadinho sobre o Futebol Clube do Porto e sobre portismo e tudo aquilo que pode partilhar eventualmente com todos os portistas. Exato. Bem-vindo e esperamos ter aqui uma conversa muito interessante sobre tanto o tema que nos traz aqui. Armando, eu gostaria de começar que nos falasse aqui um bocadinho sobre as suas origens, de onde é, como é que cresceu, onde cresceu e como é que nasceu o seu portismo. Ora, portanto, eu sou de Felgueiras, mais propriamente da Longra, que é uma vila que pertence ao concelho de Felgueiras. Portanto, comecei por ser portista com uma determinada idade, por influência dos meus irmãos mais velhos. Sim, sim. Na altura, portanto, Felgueiras distava de Porto, o que dista hoje, não é? 50 km, mais ou menos, mas na altura era uma diferença dúvida. Portanto, muito grande, com as estradas antigas, aquilo tudo. E então nós raramente íamos ao futebol. Então eu víamos os relatos em casa e através dos relatos foram-se treinando isto, não é? E depois ia lendo os jornais e foi isso. Mas diga-me uma coisa, com que idade é que se lembra de começar a seguir o Futebol Clube do Porto? Eu lembro de que, portanto, 5 anos. Tem memórias de 5 anos de idade? Sim. Portanto, estamos a falar em que década? Ainda no tempo do Hernani, finais do Acúrcio, esses tempos ainda. Então, posso-lhe fazer aqui uma questão sobre essa questão. Lembra-se do Campeonato do Calabote? Tem memórias? Portanto, vagas, mas ainda tenho. Sim, eu recordo de estarem a ouvir o relato e à espera do resultado do jogo do Benfica, ainda me recordo disso. Me parece assim muito vagamente, mas tenho ideia. Tem ideia? Que idade é que tinha nessa altura? 5 anos. 5 anos? Sim. E lembra-se disso? Sim. Isso é que é incrível. É incrível. Olha, diga-me, fala-me assim mais um bocadinho portanto, não ia às Antas, não. Apesar dos 50 km, era pela Estrada Nacional. Era a Estrada Nacional e de caminhonete, tínhamos de caminhonete. E mesmo as estradas nacionais eram de fraca qualidade. Era caminhos de cabras quase. E lembra-se da primeira vez que entrou nas Antas? Desta vez não tenho ideia já. Não tenho ideia? Não, desta vez não tenho ideia. Quais são as primeiras memórias que tem nas Antas? Das Antas tenho de quando foi aquele penalti roubado ao Porto, inventado contra o Porto. Quando o Porto, em 63, o Porto estava à frente do campeonato e teve este jogo decisivo nas Antas contra o Benfica. E o árbitro, que era o tal Reinaldo Silva, inventa um penalti que dá a vitória ao Benfica e armou o Porto. O Porto, a partir dali, começou logo a descer e pronto, não mais ter hipótese. Mas deste jogo recordo bem. Chorei. Chorei muito. Chorou nas Antas? Sim. E quando é que ficou o jogo? Perdemos, portanto, 2-1. 2-1. Sim. E isso já era a parte final do campeonato? Não, era a meio, mas o Porto ia no comando. Ia no comando. O Porto faz um golo do Asmir, mas depois o Eusébio de penalti ganha o jogo. Exato. Olha, diga-me uma coisa, fala-me um bocadinho do que é o Armando Pinto. Isto é a coisa mais difícil que é. Isto era de escrever-me. Mas como é que é o Armando Pinto como pessoa? Esquecendo um bocadinho aqui o azul e branco. Ora, sou uma pessoa que sou muito tímida, muito metida no meu mundo, e que quando gosto de uma coisa, gosto a sério. E o Armando é uma pessoa muito reservada, não é? Muito reservada. Eu dou conta disso porque nós já nos conhecemos há alguns anos. Exato. E nos encontros e falamos sempre um bocadinho. E sabe que eu tenho uma admiração por si e tenho um grande respeito por si.
E uma das coisas que eu dou conta é que o Armando gosta de estar muito no seu canto, não gosta muito de levantar ondas. E pronto, e partilhar o portismo através das redes sociais. Exato. E tenho prazer nisso. Aliás, ambos partilhamos o portismo de maneiras diferentes. O Armando tem um acervo monstruoso e que partilha dentro daquilo que entende que deve partilhar, mas aquilo que eu reparo também é que no blog que o Armando tem, a dada altura, já não sei precisar em que altura que isso aconteceu, o Armando teve um ataque que fizeram ao blog. Um ataque informático. Conte-me lá, porque eu sei que na altura depois até trocamos umas mensagens. Foi. E fizeram-lhe uma cópia, ou como é que foi isso? Conte-me essa história. Portanto, aquilo foi. Comecei a ter comentários de adeptos benfiquistas. Começaram a ameaçar-me. Mas eu Mas ameaçar como? Ameaçar que iam anular o blog. Sim. Mas eu nunca acreditei que fosse possível. Um dia acordo e comecei. Mas peço desculpa por interromper. Ameaçaram-me através de quê? Do Messenger? A caixa de comentários do blog. Portanto, porque eu recebo os comentários, mas publico só os que eu vejo que devo publicar, não é? Há ali uma coisa, um filtro. E portanto, eu recebo as mensagens, mas raramente publico. Começaram a ameaçar-me que iam anular aquilo. Portanto, mas eu nunca acreditei. Mas por que motivo? Porque estava a fazer alguma campanha contra o Benfica? Não, mas como defendia o Porto. Pois, só por defender o Porto. Apenas só e precisava defender o Porto. Pois. Exato. E que me contava histórias que no geral não se contam. No geral, os jornais e televisões, quando falam do Porto, nunca contam a verdade. Exato. Então eu, como falo a verdade, portanto eles... Estamos a falar deste blog, estamos aqui a ver que é o Memória Portista. Exato. E o que é que se passou então? Ameaçaram-no que lhe iam atacar o blog. Foi. Mas, portanto, eu nunca... Portanto, não sou lá muito bom em informática, né? Sim. E, portanto, não sabia que havia hipótese de lutar contra isso. Portanto, mas também não acreditei muito. Um dia acordo e portanto, comecei a receber chamadas que estavam a pedir dinheiro no meu nome, a pedir a amigos meus. Então é que eu fui ver, descobri que conseguiram anular-me o blog e anular-me o e-mail. E através do e-mail conseguiram contactar todos os meus amigos, estavam a mandar-lhe mensagens a dizer que eu estava em Londres e que estava no aeroporto e que precisava de dinheiro, se eles podiam depositar na minha conta. Como é que é? Isso foi incrível. Foi. E depois, como é que aconteceu esse ataque? Anulou, acabou. Mas já perdeu tudo? Sim, tudo. Mas não tinha cópias guardadas? Não tinha. Isso é que é mau. Porque eu tinha começado o blog em 2006 e até de 2006 até 2012 perdeu-se tudo. Mas não tem nada guardado? Nada. Isto é terrível, isso. Então, em 2012, porque eu tinha começado este em 2012 e na altura tinha os dois ao mesmo tempo. Então o outro ficou de lado, ficou este só. E este blog, já, apesar de ter, porque com que periodicidade é que faz publicações? Não tenho regra certa, não. É conforme estou disposto, inspirado e conforme há notícias também. Às vezes há acontecimentos que obrigam mais a outros não. Exato. Nós já vamos voltar aqui a este blog porque também há aqui certas coisas que eu gostaria de lhe perguntar, mas vamos vir aqui a esta fotografia. O Armando escreveu para o Jornal do Porto. Exato. Eu fui colaborador do Jornal do Porto desde 1974 até 1980. Como é que surgiu essa oportunidade de escrever para o Jornal do Porto? Isto começou porque eu comecei a escrever na correspondência dos leitores. E, portanto, na altura não havia e-mails, não havia nada, era só através de carta, eu mandava cartas. Então eles começaram a ver que eu estava dentro dos assuntos, então convidaram-me. E, portanto, então em 74 eu comecei.
Começou mas nunca lhe pagaram. Nada. Apenas era um colaborador, Era um do Jornal do Porto. exato, gratuito. Como... Inclusive, desculpe, nunca tive, Sim. não tinha cartão, só no último ano em que eu pertencia ao jornal que me deram um cartão de colaborador. Só no último quê? No último ano em que eu escrevi no jornal, é que tive cartão de colaborador, tanto de elemento do jornal. Portanto, eu pagava a minha cota e entrava no estádio só com a cota. Mais nada. Não pagava? Nada. Não, pagava a minha cota. E o dia de clube e tudo. É? Era tudo. Qual é a opinião? Qual era a opinião que tinha do Jornal do Porto? Era uma coisa muito necessária. Era útil, muito útil. Porque era a maneira de ficar tudo registado. Toda a vida do clube estava ali registada. Porque eu faço-lhe esta pergunta porque o presidente, Pinto da Costa, numa das últimas entrevistas que deu, não sei se foi a última, se foi a penúltima, foi nos últimos 2 ou 3 anos que deu 2 ou 3 entrevistas, estava a fazer um rescaldo dos seus 40 anos, só foi por aí. Estava numa retrospectiva. E ele disse que quando chegou à presidência que tinha o objetivo de criar uma revista, que foi a revista Dragões, não é? E ele, em relação ao jornal, disse que acabou-se com o jornal e criou-se a revista porque o jornal servia muitas vezes para guerrinhas internas no Futebol Clube do Porto e que o A atacava B e o B atacava C e que aquilo parecia uma revista de cor-de-rosa, daquelas cariquices, digamos assim, e que foi um dos motivos que decidiu acabar com o jornal e que optou pela revista, uma revista de grande qualidade em que não havia muita polémica no jornal. Tem essa ideia? Não. O jornal era uma coisa muito necessária porque contava a vida toda do clube. A gente hoje, se quiser saber a vida do clube nesses anos, é lá, enquanto que hoje for à revista não tem nada. Pois não. Nada. Uma pessoa que queira fazer história ou qualquer coisa da vida do clube e não há revista, não tem hipótese lá. É uma coisa muito pela rama. Exato. Outra coisa que eu aqui também estava aqui a tentar ver esta fotografia é a minha família. Estamos a falar das suas origens, por isso é que eu estava aqui a dizer. Qual é o Armando? Eu sou do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Me parecia. Este foi em 1969. 69? 69. E era uma família de portistas? Depende. O rapaz éramos todos. Todos. O meu pai não ligava nenhum ao futebol. E a minha mãe muito menos. Isto foi no ano em que faleceu a minha avó, que era a pessoa mais importante da minha vida. E por isso é que estávamos todos de preto. Porque? Minha avó? Sim. Porque ela vivia lá na minha casa e ela teve um infarto. Já era um infarto, não era um janave, EPC, e ficou paralítica. E quando teve isso, estava precisamente comigo ao colo. Eu tinha 4 meses. E, portanto, ela viu-me crescer, ela que me contava histórias, eu passava a vida à beira dela. Marcou-lhe a infância. Foi. Marcou-lhe a infância. Portanto, ela quando faleceu, foi nesse ano, eu tinha 14 anos ali. Aqui tinha 14 anos? Tinha. Sim, senhor. Agora eu gostaria de falar aqui noutra situação, até porque tem aqui muitas fotografias. Este aqui é o seu espaço. É o meu escritório. É o seu escritório. No fundo, é o seu arquivo, o arquivo museu do Futebol Clube do Porto. Onde eu passo o meu tempo. Este aqui espaço é só seu. É meu só. É como eu tenho este aqui de espaço de outra forma, mas é só aqui. Já disse lá à minha esposa, ela limpa o pó nos outros lados, aqui não. É como eu. Aqui limpo eu. Sabe uma coisa, se estragar, é responsabilidade. Não é igual para todos. E diga-me uma coisa, fala-me um bocadinho sobre o que é que tem aqui. Fala-me sobre isto. Isto aqui nem há que dizer, é só ver. É só ver. Mas repara, eu lembro que fez há pouco tempo, há relativamente pouco tempo, uma reportagem com um canal de televisão. Isto é lá de casa. Sim, foi sim. Isto foi porque na altura eu escrevi um livro sobre os ciclistas de Felgueiras. Sim.
E então eles, quando foi da volta a Portugal, eles foram lá. Exatamente. Foram lá à minha casa, então, por causa, então eles iam filmar no jardim. Mas entraram, viram isto, já não quiseram no jardim. Mas o que é que o jardim tinha até lá? Não, porque era cá fora, era mais paz. Sim. Mas aqui, eles viram isto já antes chegaram aqui. Só que isto é um bocado pequeno. E então eles viram-se lá um bocado apertados, mas pronto. E, aqui tem alguns artigos que eu ressaltei. Temos aqui, por exemplo, esta camisola que está ali de hóquei em patins, não é? É. Eu tive uma camisola igual àquelas, mas como eu não colecionava de modalidades, e depois troquei. Exato. Aquilo, estamos a falar de anos 80, aquela camisola. Sim, e, portanto, aquela camisola era de José Fernandes. José Fernandes. Sim. Eu Eu tive uma também do Cristiano que emprestei ao museu, mas pronto, é outra história. Mas quer partilhar? Não, é melhor não. Em público é melhor não. É melhor não. Gosta de estar no seu cantinho e guardar as coisas para si. Agora tu fazes aquilo. Pi. Mas esta camisola foi da oficina? Essa Fernandes, sim. Foi. Portanto, esta camisola deve ser, agora já não me recordo bem, mas foi de finais de 70. Finais de 70, sim. Talvez 80, por aí. Eu penso que é de 82. Ou será isso. A União de Bancos, a publicidade, não é? É a União de Bancos. Do Afonso Pinto Magalhães. Não, já não é do Afonso Pinto Magalhães. É quando foi a junção, unificação de determinados bancos. Exato. Um deles do Banco Pinto Magalhães. Exato. Isso deve ser anos 80, para aí. Exato, é capaz. Exato. A outra ao lado também era do Hóquei em Patins, mas eles foram lá à minha casa, os colegas. Mas é mais recente. É mais recente. Eles é que foram lá visitar-me, mas já foi, portanto, ele guarda. Cristiano, o Castro, o José Fernandes, o que já faleceu no outro dia, o Jorge Câmara, e então e o Hernani, e foram lá e ofereceram aquela camisola autografada por eles todos. Aquela do lado direito. A de baixo é a camisola amarela, do João Rodrigues. Exato. E estas duas é das duas últimas épocas da equipa de ciclismo. E pronto, e depois tem aqui este acervo que está, além de muita coisa do Porto, bibliografia do Futebol Clube do Porto, tem outro tipo de bibliografia. O Armando muitas vezes senta-se e pensa, vou fazer um artigo sobre isto. Eu acompanho, eu leio muita coisa que coloca lá, porque aprende-se muito com o seu blog, mas já lá vamos. Mas já aqui temos aqui a bibliografia vista mais perto. Muita coisa é-me familiar também. Mas há aqui outra coisa que estamos aqui a uma imagem melhor daquilo que já estivemos agora a falar, não é? Das camisolas. Mas há aqui esta camisola que houve uma altura, e acho que não estarei a dizer alguma coisa muito fora da realidade, em que houve uma discussão no bom sentido de que era ou não era esta camisola que era de pavão. Sim, chegamos a começar isso, os dois. Mas não foi só comigo, também acho que nas redes sociais também vi uma discussão sobre esta camisola. Já sei. Uma altura, porque esta camisola é número 6 atrás. Eu sei já. Porque esta camisola é dos anos 60. Pois, o que se passou, não sei, portanto, isto foi assim. Eu era muito amigo de 60 ou de 70? Isto é de 60 ou 70. Isto é do pavão, é anos 70. É 70, é anos 70. Esta camisola desta gola. Não, sabe porque que eu digo que é de 60? 66 a 68, porque a lista azul na manga aparece primeiro do que a branca. E na década de 70 é ao contrário. Exato. Pois, mas sabe o que se passou? Portanto, se é assim, sabe que na altura os jogadores não ofereciam camisolas a ninguém. Eles, inclusive, eles usavam a camisola e era lavada e durava tempos. Épocas. E na altura, isto foi em 72, eu fui com o guarda-redes Armando, que eu era muito amigo dele, fomos ao treino, ele levou-me um treino. Então depois é que disse... treino nas Antas. Então eu estava no hall, aquele hall que havia, onde tinha aqueles quadros todos,
E ele é que disse ao bom se me arranjava uma camisola, que sabia que eu gostava muito de ter. E ele disse, eu não consigo, que é assim assado. E então ele foi lá dentro e trouxe esta camisola. Portanto, esta camisola estava lá dentro, eu não quero dizer que fosse daquele ano, só que ele é que me deu. Ele disse, esta camisola eu já a vesti. Foi-lhe oferecida nos anos 70. Mas a camisola é de 60. É capaz, 60, no a mais antiga. Exato. A mais antiga. Ainda mais antiga. A mais antiga. Até porque o emblema também é mais antigo. Pois. Mas ele disse, eu esta camisola já a vesti. Portanto, ele tinha guardada no coisa dele. Portanto, ele é que me ofereceu mesmo. Exato. Agora o ano, isso aí. Isto é entre eu também, 66, 67 e 67, 68. Eu na altura, ele disse, se ele me conseguisse arranjar ainda uma daquelas antigas que eu gostava na altura, aquelas de gola, sim. eu gostava muito de ter uma dessas. E ele disse se ele me conseguia, e elas já não existiam. A anterior a este sim, era 64, 65. Exato. Tem umas golas compridas, brancas, não era? Exato. Porque eu disse-lhe, porque eu recordava de quando foi a estreia dele, que foi contra o Benfica. Naquele jogo do 2-0 também se usou esse modelo. Ainda era esse modelo de bola. Eu na altura falei-lhe se eu me conseguia arranjar uma dessas. Era. Só que ele essa já não tinha. Eu penso que lembro-me de ver. Era um modelo, mas esse modelo acho que era dos anos 50. Uma fotografia do Zé Maria que está com um modelo desse ou semelhante, com umas golas brancas também. Sim, porque essa camisola usou-se também muitos anos. Sim. E na altura usava-se os modelos, não é como hoje, não é? Os modelos usavam-se por muitos anos. Tem alguma assim, uma história assim destas alturas, assim, que possa partilhar aqui connosco? Acho que não, é melhor não. Não tem nada? Tenho mas daquelas. Mas daquelas que não se podem partilhar. Não, é assim uma coisa que se possa contar. Sinceramente não me recordo. Não tem? Não, sabe que eu acho que tenho, não gosto muito de falar em público. Não gosta? Não. Porquê? Não gosto de polémicas, não gosto dessas coisas. Não. Prefere guardar para si? Precisamente. Olha, até vamos agora passar aqui aos seus blogs. Vamos falar um bocadinho deste projeto. O que é que pode partilhar comigo deste projeto? É um projeto, como disse, que começou em 2006. Sim, certo. E teve uma interrupção. Quando é que foi esse ataque? Em que ano? Ora, isto foi portanto, isto já existia na altura, que na altura eu tinha os dois ao mesmo tempo. Foi quando morreu o Eusébio. Portanto, o Eusébio morreu 2014. Pronto, então foi aí que... Aí é que anularam o antigo. O antigo. Fale-me sobre este projeto. Isto é um projeto, isto é uma coisa que é um acervo gigantesco em termos de história e em termos de imagens e escritas, e depois conta aqui histórias do Futebol Clube do Porto, episódios. Fale-me sobre este projeto um bocadinho. Pronto, como é que surgiu a ideia? Porque é que se lembrou? Se calhar foi por ter visto um blog. Sim, na altura eu comecei a acompanhar os blogs e comecei a colaborar num que era o... Ora, como era o nome dele? Era... De quem era? Era do coisa do Vara. Do? Vara, Ricardo Vara. Acho que estou a ver. Acho que era irmão de um correspondente do Jornal da Bola no Porto. Que era Carlos Vara. Sim. E então era, como é que ele chamava este blog? Agora esquece o nome. E eu, na altura, comecei a ajudá-lo. Portanto, mandava para lá uns textos. Entretanto, o blog dele ficou suspenso. Eu não sei lá porque é que foi. Nunca mais tive contactos com ele, mas sei que ele que o suspendeu. E na altura, então, eu resolvi criar o meu. E como é que iniciou este projeto? Ou seja, foi começando a meter para lá coisas. Desculpe, eu já me recordo, era Paixão Portista. Reflexão? Paixão. Paixão pelo Porto. Paixão pelo Porto. Tem lá muita coisa. Era isso. Tem muitos arquivos. E tem arquivos interessantes, e tem imagens, e tem histórias interessantes. Precisamente. Ou, por exemplo, há lá coisas que eu já lá fui pesquisar porque há lá pormenores, não é? Muitas é da história. Mas há pormenores que muitas vezes, não é só esse, eu sei também, há pormenores que se vai buscar a esses, e é bom que isto exista, porque hoje em dia diz, os blogs já passaram. Não passaram.
porque isto são arquivos digitais que Precisamente, ficam que ficam. e que servem para pesquisa e para consultar e vamos lá Precisamente. vamos lá ver muita coisa Pois bem. do clube. E no Paixão pelo Porto eu lembro-me de ter ido lá pesquisar pormenores dos torneios de verão, o João Gamper, Sim. o torneio da Corunha, aquele Viaregio e a Paixão pelo Porto é lá. Pois, Mas eu sei que é um blog que está parado. Está. Nunca mais. Está. Ele suspendeu, então eu resolvi começar eu. Porque eu também tenho um bom blog, mas está fechado. Não está fechado. Eu estou a trabalhar nele, mas não está aberto. Não me interessa partilhar nada neste momento. Mas como é que eu ia dizer? Como é que pronto, foi colaborador do Paixão pelo Porto. Exato. Pronto, e depois começou a trabalhar no seu, mas já sabia trabalhar na plataforma. Eu nunca soube muito bem. Não? Isto é mais um passatempo. Aprendeu o básico. O básico, precisamente. Isto é um passatempo. É um passatempo. Mas quando uma pessoa começa um projeto, eu pelo menos penso assim, não sei como é que pensa, mas gostaria, se for uma maneira de pensar diferente, até agradeço que partilhe aqui. Eu quando abri o blog, comecei a trabalhar o blog e eu estabeleci o que é que eu queria, o que é que pretendia. Está como quando abri o canal, comecei com uma rubrica, depois com a história do Porto e depois com as lives, agora tenho este podcast, depois tenho outro tipo de projetos. Portanto, há várias coisas que eu estabeleço e para aquilo que eu pretendo para a divulgação do Futebol Clube do Porto. E agora vamos começar agora, o Luís que está aqui ao nosso lado, que eu convidei para participar numa live específica que vai iniciar-se já agora no próximo mês. Qual foi, na altura, foi um passatempo, tudo bem, mas como é que organizou este projeto? Ou seja, de que forma é que pensou este projeto? Eu comecei a idealizar isto porque em tudo o que eu lia via que faltava muita coisa. O Porto portanto, não sabia explorar a história que tinha. E eu comecei a ver que havia muito desconhecimento. Então eu, como era colecionador de livros principalmente, eu tinha muita coisa, comecei a imaginar isto. Então isto foi saindo, conforme ia imaginando, ia fazendo, não teve assim uma coisa, não teve um princípio, foi indo. Mas hoje já não é bem assim. Hoje não. Hoje já há muita. E há muita malta que está à espera. Por exemplo, às vezes, quando estou os dias em que não publico nada, já há malta a ligar-me a perguntar o que é que se passa. Exato. Mas não tem a ideia de que hoje já há muito portista. Antigamente, quando começou com isto, não. Mas hoje já há mais portistas a falar sobre o Porto com algum conhecimento. Sim. Eu sei que isto influenciou várias pessoas. Inclusive havia um que era aqui de Vila Real, o Fernando Moreira, que dizia muitas vezes, começou a interessar-se muito pela história a partir que começou a ver o blog. Eu estava aqui, à medida que estava a falar, esta está a camisola do Pavão, não é? Exato, é. A vestida. E agora parei aqui no Armando, que é o guarda-redes Armando, não é? Aqui há poucos anos foi feita uma homenagem ao Armando guarda-redes no Porto, não foi? Em Rio Tinto. Em Rio Tinto. E o Armando Pinto foi convidado. Foi. Porque foi convidado para participar. Qual é a razão específica para ter saído com... Porque eu era o único que sabia a história dele. Praticamente. Então vai-me contar esta história. Eu então é que fiz o texto todo, só que eu como não gosto de falar em público. Sim. Então na altura, pronto, eu escrevi, mas outro é que leu. E conhecia, portanto, a história do Armando era desconhecida para quase totalidade de portistas. O Armando, a nível de Porto, foi uma pessoa que foi sempre muito injustiçada. E, portanto, ele, embora estivesse lá há pouco tempo, ele iniciou-se no Porto. Depois é que foi dispensado, correu várias equipas, esteve em Braga. Em Braga que ele ganhou o nome, não é? Inclusive ganhou a Taça de Portugal em 66.
Depois regressa em 1970, que foi a seguir àquele ano, o ano... Ao pior ano. O pior ano. Ao pior ano, Sim, nono lugar, não foi? O nono lugar. Exato. Foi. Então ele Foi com aquele. o guarda-redes? Não, o treinador. Era vários, era o Tommy Doc, era o António Teixeira. E o Alex Schwartz também? O Schwartz foi antes. O Schwartz adoeceu e tudo para que trouxeram o Doc. Até uma altura eu li num vídeo que eu estava agora a fazer, fiz recentemente, nos últimos meses, sobre esse Alex Schwartz, que chegaram a fazer chacota com ele. Isso foi com Lee. Sim. E não li só num sítio, li vários. Em que o facto de ele adoeceu, não foi? Porque eu estava assim meio adoentado. O Schwartz. Foi. Que diziam que dava os treinos por telefone. Sim. Que faltava muito, que muitas vezes não estava Sim. presente. Mas continue, diga. E então depois ele regressou, só que portanto, ele foi adquirido daquele tempo em que o Hernani ainda era o homem do futebol. Sim. Entretanto, o Hernani sai e vários jogadores que foram adquiridos no tempo do Hernani começaram todos a ser encostados. E ele foi um deles. Então ele ficou, portanto, era segundo guarda-redes e andava ali, portanto, um bocado. Exato. Ele não teve assim uma grande importância na história do futebol. Não. Nunca foi um titular assim absoluto. Não, ele no primeiro ano foi até meio da época. Depois arrumou. Exato. Ele é familiar do José Carlos Silva. José Carlos Silva esteve cá, foi o último candidato que eu tive aqui. Exato. Juntamente com o Eduardo Luís, que está aí para o ar agora no meu canal. E ele também me falou que era tio dele, não é? Era tio dele. E sobre aqui o blog, quais são os artigos que o Armando tem aqui que guarda assim, com mais carinho e que lhe dizem mais? Qual é os acontecimentos? Ou a época, ou a década? O que é que guarda aqui com mais... Quase todos. Mas não tem assim uma... Há um artigo, eu não me recordo o nome, mas que é a minha experiência de vida no Porto, que eu não me recordo o nome. A experiência de vida? Sim, portanto... Mas qual é a sua experiência de vida aqui? Não, em que eu conto, portanto... agora de momento não me recordo o nome. Mas pode ir falando que eu procuro aqui. Portanto... qual é esta história? Em que eu conto praticamente desde que eu comecei a ser portista. Então, fala-me lá um bocadinho sobre estas memórias portistas personalizadas. O melhor é ler. Ler? Então. Porque isto é muito longo. É muito longo? Este artigo é muito longo. Mas o que é que... Não se lembra exatamente o que é que pôs aqui? Lembro, mas Mas fala assim por alto, não há problema nenhum. Não, é praticamente o que eu estive a dizer agora. Portanto, e conto que as injustiças que faziam ao Porto. As injustiças? Injustiças. Está a falar de quê? Do caso Calabote? De tudo. De jogadores antigos que vinham para o Porto depois não vieram, que desviavam. Por exemplo, os jogadores que eram para o Porto. Um exemplo, aquele guarda-redes, o Capela do Belenenses. Era um guarda-redes que vinha para o Porto e conseguiram desviá-lo para a Académica. Para a Académica? Mas porquê? Através daquela lei de estudos. Mas a Académica tinha... O Belenenses, ele era do Belenenses e o Porto ia comprá-lo, só que o Belenenses não queria que ele viesse para o Porto e conseguiu enfiá-lo na Académica. Na Académica. Outro jogador assim. Houve assim vários casos. Por exemplo, o caso do Serafinha é diferente. O Serafinha, o Porto é que vendeu. Que vendeu ao Benfica. Foi numa altura em que o Porto estava em crise e portanto, tinha muitas dívidas. Então o Benfica, que na altura o Benfica usava a política de enfraquecer os adversários. Então a maneira que tinha era ir buscar lá os melhores. Exato. Então veio ao Porto buscar o melhor. E depois chegava ao Benfica e acabavam por não jogar, gostavam. Ou seja, era enfraquecer o adversário, apetrechando a equipa, mesmo não precisando dos jogadores. Não, porque eles não precisavam. Como é que eu já ouvi isto? Já vais entrar aí à Isto é muito atual. Isto agora não é tão transparente, agora faz-se à sorrada. Realmente.
Mas E eu lembro dessa história. qual é a equipa do Porto que mais o marcou? É a de 87. A de 87? Eu Eu pensei que fosse anterior a isso. Não, eu antes. Porque assim. Os meus ídolos, o meu maior ídolo era o América. Sim. E o Custódio Pinto, o Festa, o Nobre, eram os. Está a falar mais ou menos da Dos equipa anos que 60. venceu a taça Sim, a contra a taça. Vitória de Setúbal. Exato, a taça 68 é a minha grande referência. Perguntei-lhe isso porque, Exato. porque fala muito sobre isso. Precisamente, é a minha grande referência. Porque eu comecei a ser portista, portanto, na altura, como falámos há bocado, eu tinha, do 58, tinha umas memórias muito tenues. Né? Do Calabote, Sim, do ano do Calabote, exato. 59. Depois houve aqueles anos todos em que não se ganhou nada, Exato, e então em 68 é que se ganhou alguma coisa. exato. Então, exato, e então essa coisa marcou muito. Só que a de 87 passa tudo. Pois, exato, porque é o primeiro título europeu. Exato, porque é uma coisa que eu era portista, mas nunca imaginava que o Porto conseguisse essa coisa, esse feito. Esse feito. Não, eu pergunto-lhe isso porque muitas vezes as nossas melhores memórias, e claro que há exceções, mas eu vejo muitas vezes que nós adeptos temos as nossas melhores memórias, direi entre os 10 anos e até aos 15, 16. Sim. E depois há outras, por exemplo, se me perguntar quanto é que ganhou o Porto no ano passado ou Euro, que eu não sei o resultado, Exato. não faço a mínima Claro, ideia. pois. Ou a Rio Ave, não faço a mínima ideia. Agora, se me perguntar dos anos 80, Sim. eu digo-lhe já o resultado. Isto é só um exemplo. Exato. Não sei se é consigo, é a mesma igual, coisa. igual. Pronto. E muitas vezes há pessoas que as memórias vão para as memórias que mais bem guardam e que têm, pronto, boas recordações, é aquelas memórias que estão mais nítidas na nossa cabeça. Eu posso lhe dizer que o meu período que eu tenho mais é de 83 a 88. Entre os meus 9 e os meus 15 anos. Pronto, e 14, 15 anos. Portanto, e o que é que isso tem? Tem a final de Basileia e calhou, por acaso calhou. Por exemplo, eu tive aqui convidados que têm muitas boas memórias daquela época, daquela período em que o Futebol Clube Porto quebra as 19 anos. Sim. Pronto. E eu posso lhe dizer que o meu pai que virá aqui também ao meu estúdio, que ele sobre o Calabote é mais velho que o senhor, tem 83 anos, e ele viveu intensamente o campeonato do Calabote. O campeonato de 56 do Iostric, lembra-se bem, mas não lhe diz tanto. O campeonato do Calabote marcou profundamente. Depois o Luís vai aqui falar das suas memórias, mas de certeza que também se calhar tem as suas memórias. Por isso é que eu estou aqui a falar. As minhas memórias são mais para a frente. Pois, exato. A partir do momento em que também. Mas já lá vamos. Já lá vamos. Outra coisa que eu queria falar aqui o que eu às vezes vejo as suas publicações que partilha essencialmente no Facebook sobre este projeto. Estamos aqui agora a ver, que é o longo histórico literário. O que é isto, afinal? É sempre uma maneira de passar tempo. Mas o que é que fala isto? É sobre a sua região? É a minha região. Isto é sobre Felgueiras. Só sobre Felgueiras. Sim. O que é que trata aqui? Tudo o que se passa na vida de Felgueiras? Tudo lá, mas essencialmente história. História. Mas história... Pode-me resumir aquilo que se passa... Escreve para o jornal de Felgueiras, é? Portanto, eu escrevi um livro da história da minha freguesia. Portanto, em 1997. Depois, a partir daí, escrevi vários livros, alguns de histórias, outros sobre algumas pessoas importantes. E nesse meio, entre livros, então escrevo nos jornais de Felgueiras. Já escrevi vários, neste momento existe um só também. Os outros já acabaram todos. E então, portanto, escrevo lá nesse jornal, mas como raramente lá escrevo, porque aquilo ele sai de 15 dias só também. E sobre os vários a escrever aquilo que cada um escreve quase de 2 meses ou coisa assim. Então, entretenho-me nisto. Tem aqui algumas histórias sobre Felgueiras que possam partilhar connosco? Partilhei uma história assim
Este é o Armando, não é? Isto era quando eu andava a estudar. É que? Andava a estudar, Andava a estudar. andava no externato. Mas tem uma história assim interessante aqui para partilhar connosco, até porque também divulga Felgueiras e fala assim um bocadinho da sua vida de Felgueiras. Tem assim uma história assim que possa partilhar aqui com Felgueiras é uma terra, portanto, de gente que trabalha muito, mas que só se fala de Felgueiras pelos maus motivos. Está a falar da A Felgueiras. da ex-presidente. Felgueiras, portanto, praticamente nem se falava nela, Pois. na terra. Quando foi por causa dela que se falou. E falou-se no ano em que o futebol de Felgueiras esteve na primeira. Estamos a falar de De 95, 96. 96. Exato. Portanto, e é isso. Mas o que é que partilhar aqui assim que seja significativo? Por exemplo, fala aqui no Café La Húngara. Isto é o café onde eu vou sempre, né? Ali à beira da minha casa. É um café que frequenta diariamente, Sim, digamos sim, assim. sim, exato. Já existe há 50 e tal anos e neste momento estou a pensar em escrever a história do café. A história do café? Sim, sim. Pode dar-nos assim algumas luzes? E, portanto, é um café muito familiar, em que a gente ali já se conhece todos. A gente entra ali e aquilo é como uma família. E por isso é que eu estou a pensar em escrever a história dele. E sobre tem aqui outro Agora isto sobre o ciclismo. isto agora Qual é a tradição que o ciclismo tem em Felgueiras? portanto, Felgueiras teve o Artur Coelho, que era natural de Felgueiras, que foi um atleta que andou muitas vezes de camisola amarela, ganhou a volta de São Paulo no Brasil, e portanto, na altura ele correu no Porto de 55 a 61. E era No Porto, futebol com o Porto. no Futebol Clube do Porto. E portanto, além desse, Felgueiras teve outros, uns correram no Académico de Porto, outros correram numa equipa que Felgueiras já teve duas equipas, teve a equipa Zala e teve a Débulos 52, também que antes era de Felgueiras mesmo. E W52? Sim, sim, Era Felgueiras? Porque a empresa é de Felgueiras. A empresa? É, Não sabia. exato. Lá está a ver, estamos aqui Pois. há coisas que... Inclusive, o diretor, o chefe da equipa é lá de Felgueiras, O Quintanilha? É de Felgueiras? É de Felgueiras. Não sabia. É meu amigo. Não sabia. É. Sei que ele, pelo menos já era sportinguista. Era sportinguista. Agora dizem que ele que se converteu. É o portismo. É porteiro. O portismo. Sim. Mas pronto. Eu sou amigo dele. Essa é a grande capacidade que o nosso presidente tem. Capacidade de converter. Exato. Não é? Exato. Eles são, Converter e recuperar. eles são muito amigos. Sim, eu sei que sim. Até porque vi agora a entrevista do Quaresma. Não sei se sim, viu Sim, ontem. que deu. Eu não queria vir para o Porto, isto quando estava em Barcelona. Quando veio, o presidente é o único. Claro. Não há hipótese. É. Não há hipótese. Só por causa E deste. então, esta equipa, portanto, ficou agora na vez da de Porto. A de Diga, Porto- diga. A equipa de Porto é suspensa, não é? Sim. E então agora ficou esta. Ok. Portanto, é tudo igual. Mesmo o carro, as camisolas, é tudo a mesma história. Sim. Só que agora ficou esta. Exatamente. Diga-me uma coisa. Porquê é que deu este nome de título? Longra Histórico Literário. Sinceramente, foi o nome que me veio à cabeça. Gostou do nome. É como se quando vai dar o nome a um filho, gostei do nome. Exato. E pronto, tem a ver com o tema, não é? Precisamente. Sim, senhor. Eu penso que agora estamos quase a acabar também. Eu gostaria que o Armando partilhasse aqui uma história engraçada. Nessa altura, Eu gosto de acabar assim. sabe que eu nessa altura não me recordo de nada. Não, mas assim, uma história que engraçada que tenha. Né? Pode não ser com o futebol, pode ser assim. A história mais engraçada que eu tenho é o seguinte: foi quando eu tive o infarto. Sim. Eu estava no hospital e o Porto estava a jogar em Braga. Isto foi? Isto foi em 2010. 2010. Este Porto estava a jogar em Braga e, portanto, eu estava com o corpo todo ligado com aquelas coisas, aqueles fiozinhos todos. E estava o meu filho à minha beira, estávamos lá no quarto, e estava a dar o jogo
e estava, portanto, o Porto estava empatado 1-1. E, portanto, já estava convencido. Estamos a falar do Jesualdo ou do Ora, Jesus? sei, já não me recordo. Sei que foi o Quaresma que marca o gol da vitória. Até não foi em 2010, já Foi, foi não, antes. foi antes. Foi em Acho que foi- 2007, 2008. Oh, exato, isso foi- Marca livre, não foi? Sim. Sei que, portanto, sei que o Porto estava empatado. Eu estava convencido que já era empate. Pensava que já estava. 2007. Então é isso. Pois foi porque eu tive 3 infartos. 3. E foi o primeiro. E então Isto é a dose. Nossa 3 Senhora, infartos, é a dose. dose. um foi em 2007, Mas, outro em 2010 e outro em 2011. caramba, E por isso é que eu agora não posso assistir ao futebol dos jogos do Porto. É verdade. Antes, não se esqueça da história que vai contar. Sim. Eu depois vou pedir. E há uma coisa, é isso que eu gostava. O Armando, e eu sei perfeitamente que já me disse isso em conversa, nunca vê os jogos do Porto. Agora não. Desde tive Fica muito nervoso. muito nervoso. Portanto, eu estou em casa, tento ver pelo Facebook, posso, mas depois que há comentários que às vezes enervam, eu desligo. Então tenho a aplicação e quando entram os golos, eu sei que eles entram. Então estou ali atento a ver mas a música que eu gosto mais é aquela música de quando é golo do Porto. Mas diga-me uma coisa, não fica mais ansioso o facto de não estar a acompanhar? Eu tento distrair-me. Eu tento pronto. distrair-me. Eu, no geral, E consegue desligar? não, mas tento. Faço o possível. Eu tento, ponho um filme, se o filme não presta, corro os canais todos, dou a volta aos canais todos para aí, sei lá. Para voltar ao quintal. Mas isso não deixa com ansiedade. Não, A ansiedade não sobe. Não há outra hipótese. Eu não conseguia. Eu caía para lá. Não conseguia. Não há outra hipótese. Eu não aguentava. Não, mas e pronto. vou lá fora e dou uns passeios cá fora e torno para dentro. Mas e nunca vê. Nunca posso ver. não. E ao estádio há quantos anos não Ao vai? estádio, não, ainda ao estádio vou às vezes. É? Às vezes vou. No estádio não sofro tanto. Está mais calmo no estádio? Porque se distrai mais, O ambiente? O ambiente, aquilo tudo ajuda. Eu fui ver o Porto Arauca, este último. Também lá estive. Então, esse fui. Mas voltando à história engraçada que tenho, estava no hospital? Eu estava no hospital, estava portanto, a ver o jogo e já não. Portanto, 2007. estava convencido que era empate. Nisto mesmo a acabar o jogo, devia faltar poucos minutos, já não me recordo bem. Há um livro, o Quaresma, pumba, me manda lá para dentro. Quer dizer, o baque foi de tal que eu estava todo ligado. Os médicos vieram correr todos. E eles pensavam que me tinha dado outro ataque. Aquilo que mudou bem. E eles, correr. Chegaram lá a ficar todos fantasmas Aquele disparou. Aquilo disparou, aquilo deve ter corrido. E disse que ela arrebenta com água um fio, não? Por isso. E foi nessa altura que viu o último jogo, não? Foi, na televisão foi. Foi? Foi. Nunca mais? A partir daí eles avisaram-me logo. É complicado, isso é muito complicado. Até não viu, por exemplo, o Interporto. Não. Só Beijo depois. Quando acaba o jogo, quando corre bem, aí beijo. Quando corre mal, nem beijo. Para distrair-se. Quando o Porto perde, nem beijo, nem televisão, nem jornal, nem nada. Aí desligo. Exato. Passado um dia, 2, então depois é que vou lá. Exato. Mas vamos a ter piada. Armando, estamos a chegar ao fim, estamos com 1 hora de gravação. Partilhou aqui algumas histórias. Notei que cada um fala aqui, eu aqui não tenho filtros, e isto para terminar. Eu gosto de dizer às pessoas que podem falar aquilo que entenderem. Claro. Não me ponho nada, Precisamente. era o que faltava. Mas a única coisa que eu peço, e acho que não a pedi muito, é que não haja insultos, seja quem for. Claro, é evidente. Pronto. De resto, podem contar tudo aquilo que entenderem, falar aquilo tudo que entenderem. Eu dei conta que o Armando não gosta muito de se expor. Não. Também me disse que veio aqui pela consideração que tem por mim, e isso deixou bem presente. E eu agradeço Exato. muito. Inclusive já tive vários convites da Rádio Felgueiras e raramente lá vou, muito raramente. Eu já o tinha convidado para uma live, Sim. também não quis estar, e eu respeitei a sua decisão, que era o que eu tinha que fazer, e mesmo assim eu decidi voltar a convidá-lo
para vir cá pessoalmente, para estarmos aqui um bocadinho na conversa. Vou para lá. Vinha comigo. Partilhou. Vinha comigo, não. Vinha comigo. Mas não foi por acaso que eu vos juntei. Vinha comigo. E pronto, não se expôs muito, mas deu para perceber e deu para partilhar algumas coisas com os portistas. E, pelo menos já tenho 4 mil seguidores no canal, que já é alguma coisa. E pronto, ficamos a conhecer um bocadinho do Armando, do que é que o Armando, como é que o Armando pratica o seu portismo, algumas coisas que quis partilhar. E só me resta agradecer a sua presença e ter vindo propositadamente a Vila Real para estarmos aqui um bocadinho a conversar. E obrigado, Armando. Obrigado por fechar aqui o. E viva ao Porto. E viva ao Porto. Vamos lá ver e que seja o ano de todas as vitórias, não é? É aquilo que se pretende. Exato. Bom, então a fechar este podcast. Está feita a conversa aqui com o nosso amigo e sócio Armando Pinto, de Felgueiras. Foi mais um podcast do canal Malha Azul e Branca. E nós voltamos na próxima semana com mais um podcast neste espaço. Fica aí e com um abraço, eu despeço-me até para a semana. Vamos virar para ali. Faça ali um like. Até para a semana. Armando, muito obrigado. Até para a semana. Obrigado.